Você sabia que o DNA é como um livro de receitas que contém todas as informações necessárias para construir e manter um ser vivo? E que o comprimento do DNA de uma célula humana é de aproximadamente 2 metros? Se você é curioso sobre a ciência por trás da vida, este vídeo é para você. Embarque conosco em uma jornada emocionante para desvendar os segredos mais profundos da vida. Em nosso novo vídeo, mergulharemos no fascinante mundo do DNA, desvendando 7 curiosidades que irão expandir seus horizontes científicos. Prepare-se para uma viagem através das complexidades da dupla hélice, onde cada elo guarda um mistério que molda a nossa existência. Antes de entrar nos fatos curiosos, vamos fazer uma rápida revisão sobre DNA. O DNA é como um livro de receitas que contém todas as informações necessárias para construir e manter um ser vivo. Ele é encontrado em todas as células do corpo humano e é responsável por transmitir as características de uma pessoa para seus filhos. O DNA é composto por nucleotídeos. Esses nucleotídeos são como as letras do alfabeto, mas em vez de formar palavras, eles formam genes. Os genes são como as receitas do livro, que contém instruções para a produção de proteínas que ajudam a construir e manter o corpo humano. Os genes são unidades de informação formadas por sequências especiais de centenas ou milhares de nucleotídeos. São eles que determinam tanto as características gerais dos seres vivos, quanto as características próprias de cada indivíduo. Os genes especificam as sequências de aminoácidos que servem de base para a síntese de proteínas celulares. Essas proteínas atuam na estrutura e nas funções metabólicas das células e, consequentemente, no funcionamento de todo o organismo. Curiosidade 1. O DNA é muito longo. O DNA de uma única célula humana tem aproximadamente 2 metros de comprimento, se totalmente esticado. Considerando que o ser humano tem, em média, 30 trilhões de células, se você unisse todo o DNA de cada célula do seu corpo, ele se estenderia por mais de 60 bilhões de quilômetros. Isto seria equivalente a ir e voltar ao Sol mais de 100 vezes. Curiosidade 2. Você tem uma biblioteca armazenada em uma única célula. O projeto Genoma Humano foi uma pesquisa científica que contou com a participação de cientistas de 18 países. O objetivo principal do projeto era realizar o sequenciamento do DNA humano. Em 2003, os resultados finais foram apresentados, e foi descoberto que o genoma humano possui 3,2 bilhões de nucleotídeos. Se tomarmos como exemplo um sistema de computador, temos que os textos são armazenados como uma sequência de bits, cada um dos quais tem um valor de 0 ou 1. Como a informação do DNA é armazenada utilizando 4 bases nitrogenadas, cada posição de uma fita de DNA poderia armazenar 2 bits, sendo possível armazenar 6,4 bilhões de bits na fita de DNA de uma única célula. Utilizando uma codificação de caracteres de 6 bits, conseguiríamos armazenar mais de 1 bilhão de caracteres, o que seria suficiente para preencher mais de 530 mil folhas de papel, que encadernadas formariam mais de 1.700 livros. Isto assumindo-se que não fosse utilizado nenhum algoritmo de compactação, o que poderia tranquilamente dobrar a quantidade de informação armazenada. Curiosidade 3. O DNA pode armazenar uma quantidade absurda de informações. 1 grama de DNA pode conter cerca de 700 terabytes de dados, o equivalente a 358 mil horas de vídeo em alta resolução. O que levaria mais de 40 anos para assistir. Isso, é claro, se você nunca dormisse. E você tem mais de 50 gramas de DNA em seu corpo. Curiosidade 4. Sua mitocôndria tem seu próprio DNA. As mitocôndrias são pequenas estruturas encontradas dentro das células do nosso corpo. Elas são como usinas de força das células, pois produzem energia para que as células possam funcionar corretamente. Sua mitocôndria tem seu próprio DNA, que é diferente do DNA armazenado no núcleo da célula. Curiosamente, você obtém suas mitocôndrias do óvulo de sua mãe, então o DNA mitocondrial vem de sua linhagem materna. Você tem o mesmo DNA mitocondrial de sua mãe, avó, bisavó e assim por diante. Curiosidade 5. O DNA tem seu próprio sistema de correção de erros de cópia. Uma das funções do DNA
é controlar a produção de muitas proteínas necessárias para manter um corpo saudável. A proteína hemoglobina do nosso sangue, por exemplo, deve ser construída com muito cuidado para poder transportar eficientemente o oxigênio dos pulmões para várias partes do corpo. Uma proteína típica é composta por várias centenas de aminoácidos. Ao escolher quais aminoácidos são colocados em quais posições ao longo da cadeia, diferentes proteínas podem ser produzidas, cada uma com funções muito diferentes. A sequência de bases do DNA é como uma linguagem, onde diferentes combinações de letras têm significados diferentes. Enquanto o alfabeto inglês tem 26 letras, o alfabeto do DNA tem apenas 4, A, C, T e G. Usando 3 dessas 4 letras, o DNA indica qual aminoácido deve ser colocado em qual posição ao longo da cadeia. Por exemplo, na linguagem do DNA, a palavra composta pelas 3 letras, C, A, T, significa, produza o aminoácido histidina. As letras G, G, T, significam, produza o aminoácido glicina. As letras G, T, G, significam, produza o aminoácido valina. Uma série dessas palavras indica a sequência na qual os aminoácidos devem ser montados. Sendo assim, C, A, T, G, G, T, G, T, G significa montar usando primeiro histidina, depois glicina e depois valina. O código usado para especificar a forma das proteínas possui uma propriedade conhecida como redundância. Como as palavras são formadas a partir da combinação de 3 letras, dentre as 4 letras possíveis, temos um total de 64 palavras ou códons possíveis. No entanto, apenas 20 são necessários, pois existem apenas 20 tipos de aminoácidos usados para produzir proteínas. Consequentemente, mais de um códon pode ser usado para selecionar um aminoácido específico. Na verdade, todos esses 4 códons especificam o aminoácido valina. Esses outros 4 códons especificam o aminoácido glicina. Em ambos os casos, qualquer erro na terceira base ainda resultará na seleção do aminoácido correto. Da mesma forma, mesmo que um erro resulte na seleção de um aminoácido incorreto, o código é tão inteligentemente projetado que o novo aminoácido selecionado, provavelmente, será um bom substituto. Diferentes aminoácidos têm características diferentes. Por isso que diferentes sequências de aminoácidos produzem proteínas com funções diferentes. Por exemplo, alguns aminoácidos são ácidos, outros básicos, enquanto outros são hidrofóbicos, ou seja, repelidos pela água. O códon GTG indica o aminoácido valina, que é hidrofóbico. Um erro que resulta na mudança da segunda letra para C gera o códon GCG, que indica outro aminoácido hidrofóbico, a alanina. Da mesma forma, um erro que resulta na mudança da primeira letra para C gera o códon CTG, que indica o aminoácido hidrofóbico leucina. Em resumo, se houver um erro na cópia de um gene, a troca de uma letra em um códon tem grandes chances de produzir o mesmo aminoácido ou um aminoácido com propriedades semelhantes. Curiosidade 6. Existe DNA digitalizado no espaço. Digitalizamos a sequência de DNA de várias pessoas notáveis, incluindo Stephen Hawking, Lance Armstrong e Stephen Colbert. Esse DNA digital é armazenado no Drive Imortal, que é um disco rígido que está na Estação Espacial Internacional, orbitando a Terra. Então, quem encontrar esse disco rígido depois da extinção da humanidade, vai pensar que os humanos eram aptos, engraçados e altamente inteligentes. Curiosidade 7. Testes de paternidade utilizam um pedacinho minúsculo do DNA. Os testes de paternidade examinam apenas trechos bem específicos, chamados de polimórficos, porque variam muito de pessoa para pessoa. Os laboratórios usam kits, padronizados mundialmente, que examinam sempre os mesmos 13 a 19 trechos. Os testes assumem que é quase impossível que 2 pessoas tenham as mesmas repetições em todos eles. A margem de certeza é de 99,99%. O trabalho começa separando-se o DNA do resto das células, por meio de detergentes e centrifugações. Em seguida, pedaços de DNA sintético são aplicados, marcados com corante, que se ligam aos trechos a serem examinados. Depois, em um processo chamado eletroforese, os pedaços de DNA são separados por uma corrente elétrica, de acordo com seu tamanho.
Finalmente, um equipamento a laser faz a leitura dos corantes e produz uma imagem computadorizada, que pode ser analisada pelos especialistas. Basicamente, a comparação do DNA do filho com o do suposto pai confere-se ao mesmo número de bloquinhos em cada um dos trechos. Como metade do DNA do filho vem da mãe, para evitar confusão, é importante analisar também o DNA dela. Obrigado por assistir. Espero que você tenha gostado do conteúdo deste vídeo. Se você tem algo a acrescentar ou discorda de algo que foi dito, por favor, deixe seu comentário. Não se esqueça de dar o like e de se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos como esse. Clique no sininho das notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Obrigado! E até a próxima!